5h05, então, nosso horário oficial aí de startar os nossos bootcamps, webinars. Eu quero dar as boas-vindas, então, ao Marcos Kaiser, que é nosso investidor da Venture através do Fundo 20, né, Marcos? Isso. Isso, também CEO fundador da Scope, uma empresa aí que trabalha com ferramentas aí para planejamento estratégico e tudo mais. Então, Marcos, te deixar que se apresente melhor, né? Seja bem-vindo e deixo contigo, então, passo o bastão para ti. A ideia é que ao longo o Marcos vai passar algumas atividades que depois a gente vai ter um outro momento para serem apresentadas ao grande grupo e que a gente vai levar também para os investidores. Então, a ideia é que a gente faça um trabalho inicial para que a gente consiga desenhar o planejamento estratégico aí de todas as startups do portfólio para apresentar aos investidores aí a partir do início do ano que vem. Mas, Marcos, passo a palavra aí para ti. Seja bem-vindo. Uma boa condução aí para ti. Então tá, muito obrigado. Eu quero agradecer primeiro a vocês, né, da Venture, pelo convite. São muito queridos, né, como sempre. E um prazer falar com todos que estão aqui, né? E vamos tentar fazer uma conversa, né? Então, estou aqui mais para compartilhar um pouco da minha experiência como empreendedor, né, e gestor, que construída ao longo de 32 anos aproximadamente. Uma pergunta, tem alguém aí com mais de 55? Bah, agora tu vai ter que me entregar. Ah, não brinca, filho, não brinca, Fiat. Ganhou de mim, não pode ser. Temos vários aqui. É? Tem vários? Então eles vão me ajudar. Sim, tem vários aqui. Tá. Então, por isso que tem 20, senão não teria 2 ou 3, provavelmente, mas tudo bem. É que nós queremos permanecer jovens por muito mais tempo. Sim, exatamente. Por isso que a gente planeja, né? É que na verdade, a gente só entrou aqui porque não sabia que ia ter essa pergunta. Essa foi boa. Vamos lá. Estão mudando o nome do fundo, não é Fundo 20, é Fundo Vintage. Isso me motiva a falar um pouquinho da minha breve história aqui. E aí eu queria, para ter uma certa autoridade, porque eu não me sinto, a não ser a idade, eu não tenho outro parâmetro de autoridade, né, para poder falar sobre planejamento estratégico ou qualquer coisa. Então eu quero contar um pouquinho para vocês primeiro a minha historinha, que começa em 84. Em 84 eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Ediza, fábrica de computadores. Na época existiam computadores brasileiros, a duras penas, e a Ediza, que a sede era em Gravataí, era uma dessas empresas. Eu fiquei 1 ano na Ediza e fui para uma outra empresa chamada CompuServe, uma empresa menor, ganhando menos, mas para aprender mais. Isso eu acho que foi uma boa decisão que eu tomei. Em 88, eu fui trabalhar numa empresa chamada Calçados Azaleia, na época, maior fábrica de calçados femininos da América Latina. E no mesmo ano de 88, criei a TCA. A TCA começou suas atividades atuando como assistência técnica de computadores. Na época existia isso e dava grana. Nós tínhamos contrato com as empresas, né? Na medida que pifavam os computadores, que isso acontecia todo dia, nós íamos lá com a maletinha de ferramentas e de gravata atender essas pessoas, essas empresas e consertar os equipamentos. A TCA começou como assistência técnica, depois agregou revenda de computadores, na época ainda computadores brasileiros, os meus conterrâneos aí, Monidata, Microtech, Itautec. Depois acrescentamos a área de treinamento, cursos de Office principalmente, recarga de cartuchos. Criamos um produto chamado TimeWork, que era um controle de acesso, tanto hardware como software. Na época não tinha essas automações de garagens como tem hoje. Ele terminou e durou uns 4 anos e a gente vendeu o projeto para terceiros. Criamos depois um kit de robótica chamado KidBit, que através de uma interface
que ligava a porta paralela do computador a componentes eletrônicos, as crianças montavam maquetes usando material de sucata. Isso durou uns 4 anos, morreu. Aí nós criamos um software de automação de ouvidoria, durou uns 2 anos e morreu. E em 1995, nós criamos um provedor de internet. Nós fomos o segundo provedor de internet a entrar em operação no Rio Grande do Sul, que existe até hoje, que é a TCA. Nesse percurso, em 2001, participei de uma empresa de catálogos eletrônicos. Também criei uma empresa de contact center, mais especificamente cobranças. Em 2014, surgiu o Scope. Ao longo desse período, momentos difíceis a gente enfrentou, como, por exemplo, a inflação de 80% ao mês, mas creio eu que era mais fácil empreender do que hoje. Isso dá um outro colóquio, né, para tratar desse assunto, que é uma boa conversa. Nesse período, algumas curiosidades assim que eu queria compartilhar com vocês é que algo que nos deu sempre uma chance a mais de competitividade foi a diversificação de produtos. Muitos desses, a maioria desses que eu citei, acabaram tendo um tempo de vida útil pequeno, mas deram lucro, a grande maioria. E a diversificação de produtos foi algo bem interessante assim, para nós. Outro mecanismo bom é a remuneração recorrente. A grande maioria desses negócios tiveram e tem remuneração com recorrência. Isso é mais fácil de gerar uma estabilidade, né? É uma garantia, é mais estável o negócio. Aplicação de técnicas de gestão, que é o que a gente vai falar aqui. O PDCA foi do início até hoje, né? A gente trabalha muito com o PDCA, tanto nas empresas como também na vida particular. Eu costumo dizer até que ele serve para ajudar a gente a fazer as coisas que não foram planejadas, que é o que mais interessante da vida. Participação nos resultados também é outro ponto que eu coloco como destaque. Nós, desde 1997, as empresas possuem programa de participação nos resultados. A gestão estratégica é algo sempre que houve também, com muita organização. E aí, quando eu falo de gestão estratégica, eu estou falando de gestão da qualidade, gestão do conhecimento, gestão de pessoas. Nesse item de gestão de pessoas também, muito em cima dele, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação em 2013, promovido pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. E se descobriu também, ao longo desse período, que o maior dos propósitos não é financeiro, né? O maior dos propósitos é a satisfação assim, de ver que a gente pode contribuir para a sociedade. E através de projetos e através dos empregos que a gente gera e desse ambiente que se cria de inovação, mas também de compartilhamento, de colaboração, que hoje são palavras, parece que modernas, mas já existiam na antiguidade que eu fiz parte. Bem, então vamos ao que interessa. O que é ser estratégico para nós, né? Relembrando, vocês todos têm também essa experiência do estratégico nas suas empresas, né? Então, estratégico eu defino como algo que é uma preparação para a guerra. Guerra, entre parênteses, mercado, onde prevalece o cada um por si, Deus por todos, ao invés de um por todos e todos por um, com algumas exceções, né? É claro que em ambientes de colaboração promovidos como este que a Venture promove, é diferente. Então, parabéns para a Venture de promover isso, isso é grandioso. Só que atinge uma minoria ainda, infelizmente. Fora esse ambiente, é guerra de todos contra todos, né? Como dizia o Hobbes, meu companheiro de mestrado. Eu fiz um mestrado em filosofia, estudei Hobbes durante 2 anos e aprendi muito com esse cara. Esse cara é trimoderno. Então, diante do que é estratégico, a gente cria uma gestão estratégica, né? O Drucker diz que estratégia é transformar uma ideia em valor real, né? Para todos os stakeholders da organização. E a gente pode daí se perguntar,
E como se cria valor? Valor não no sentido de preço, né? O valor que eu estou falando não tem preço. Planejando, executando, avaliando e melhorando, né? Esse melhorando a gente pode acrescentar também o verbo aprender. E com isso a gente transforma teoria em resultado, em boas práticas. Nessa gestão estratégica que eu falo para vocês, assim, eu estou falando como ponto de partida um planejamento estratégico. Eu gosto tanto disso que a gente criou uma plataforma, né? Que eu sou um dos co-criadores de uma plataforma de planejamento estratégico. E aí o planejamento estratégico como aquele processo que não tem fim, que engloba vários elementos, que tem como finalidade principal a conquista de um ou mais objetivos, ou seja, a satisfação dos nossos desejos, que não podem terminar, né? Porque quando a gente satisfaz um desejo, se a gente não tem outro, a gente morre. Viver sem desejos é morte. Então, um desejo vem depois do outro, né? E aí, nessa construção, eu tenho 5 perguntas assim que eu gosto muito, que eu aprendi com a filosofia, principalmente, a serem respondidas. Primeira, quem somos? Parece às vezes absurdo para alguns no senso comum. Poxa, como é que eu não vou saber quem eu sou? Não, muitas vezes a gente não sabe. Porque a gente adota o outro. A gente não é a gente é o outro. Na medida que a gente copia modelos, né, que não são os nossos próprios. Quando eu falo quem sou eu, é saber quais são os meus desejos e quais são os meus medos. Segundo, onde estamos, ou seja, em que contexto eu estou, né, no Brasil, no mundo, na América Latina, quais são os meus mercados, por exemplo, quais são as oportunidades que existem neles e quais são as ameaças. E também uma terceira pergunta, que é onde desejamos chegar, que se define através dos objetivos, né, das metas. Quarto, como iremos, as ações que nós vamos praticar para a gente atingir o objetivo. E a quinta, com quem iremos. Acredito eu que não é um trabalho solitário. Também acredito que ninguém é feliz sozinho. Por isso é muito legal a gente constituir uma empresa, constituir uma aceleradora, então é incrível, porque trata com o colaborador, trata com o investidor, trata com o empreendedor, esse ambiente é incrível, né? Dá para trabalhar 7 dias por semana durante 12 horas. Bem, pessoal, vamos falar então agora. Imagino que vocês possam me perguntar, não sei o que Jorge, Gui preferem, se a gente vai interrompendo ou deixamos as perguntas para o final. O que manda, Kaiser? Não, como ficar melhor para o time aí. Eu prefiro. Surgiu algo, eu sou muito ansioso, eu não aguento esperar. Eu gosto de perguntar. Vamos assim, então. Pode ser, seguimos assim. Tá, então, quem quiser me interromper e fazer perguntas e fazer acréscimos também, o que é muito importante, senão eu vou ficar aqui falando sozinho e aí a gente não faz uma construção, né? Pode ser? Perfeito, combinado. Tá. Ferrari não tem uma pergunta daquelas onde eu falei da antiguidade? Pergunta não precisa ser, pode me ajudar a acrescentar algo que te lembraste de lá. Olha, não, de vez em quando o pessoal me atiça aí, daí eu sigo, né? Então, mas já vou fazer uma pergunta, então. Eu acho muito interessante que alguém venha falar de administração e que tenha esse background da filosofia. É uma coisa bastante interessante. Na verdade, essas perguntas que tu coloca aí, eu prefiro até nem respondê-las e deixá-las em aberto, né? Que eu acho que até o fato de deixá-las em aberto, ele também dá uma perspectiva de que não chegar às respostas, né, ou a busca da resposta, mas constante, é uma das formas da gente da gente evoluir os negócios, né? Na medida que eu entendo que a resposta pronta ou no momento que você chega à resposta, ou se faz novas perguntas,
né? Ou então meio que a inovação fica sem espaço aí para depois disso. Sim, essas perguntas que eu coloquei, elas podem ter respostas, elas devem ter respostas, mas essas respostas não são definitivas. Elas precisam estar sempre em aberto, porque eu me mudo de espaço, eu respondo hoje quem eu sou e amanhã eu já sou outra coisa, porque tudo flui, né? Como já diz Heráclito Pantarrei, né? E aqui eu abro um parênteses, que os administradores formados me perdoem, porque eu não tenho formação de administração, infelizmente. Minha formação é técnico de eletrônica e eu tenho formação daí em filosofia, bacharelado, licenciatura e mestrado. Então, eu não tenho essa formalidade aí para apresentar, que seria importante, tá? Então, me perdoem os administradores. Então, eu queria citar agora entrar na questão dos requisitos para um bom planejamento estratégico, né? Então, o planejamento estratégico, recapitulando, é esse processo que ajuda na criação de uma gestão estratégica. E o grande desafio é criar o seu modelo estratégico. A Venture tem o seu modelo estratégico, as outras empresas, né, têm, os investidores possuem. Então, isso é um grande desafio. E aí tem aí uma abertura também para cada um ter a sua criatividade e criar aquilo que realmente acredita e acha eficiente e vai servir para os seus anseios, né? Para a contemplação dos seus desejos. Então, um primeiro requisito é líder aglutinador e participativo, né? Aquele que tem a empatia necessária para mobilizar pessoas, né? Que ensina através do exemplo. E nas pequenas empresas é normal, nas startups também, né? É normal que o próprio líder, né? O próprio dono assuma esse papel, né, de coordenação do planejamento estratégico. E não delegue para um consultor ou para alguém, para uma secretária que vai registrar os dados. Isso é uma visão distorcida, mas também comum do que é um planejamento estratégico. O segundo item é métodos adequados. Então, ferramentas que possam ajudar nessa construção, que tragam agilidade, eficiência e principalmente no acompanhamento da evolução do planejamento. Porque mais difícil do que planejar é executar, né? Então, colocar em ação. E aí, dentro dessas ferramentas, a gente pode citar Canvas, modelo de negócio, né? Business Canvas, mapa de empatia, para definir as personas, a gente vai olhar um pouquinho sobre isso depois, SWOT, PESTAL, 5W2H, BSC, OKR, Kanban, Scrum, não só aplicado a TI, né? Hoje já se sabe, já se faz isso, ainda pouco, mas já se faz o Scrum aplicado na gestão como um todo, né? E o PDCA, que eu gosto particularmente muito, acho simples e visceral, assim, né? E aí entra outros métodos, como, por exemplo, fazer reunião. Não aquela reunião chata, sem objetivo, mas sim as reuniões que tratem de números, que tratem de aprendizado, de compartilhamento e de transparência, né? Eu me refiro a reuniões de sócios, de diretoria, de times. Terceiro item, equipe engajada, né? Então, o que a gente entende e chama de funcionário precisa ser compreendido, esse precisa compreender o seu papel a ponto de se transformar num colaborador de fato, né? Então, um exemplo disso é já no planejamento estratégico, nesse processo, os colaboradores participarem da análise de cenários, que se faz através do SWOT, por exemplo. Então, quando se define as forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, é muito importante a participação dos colaboradores. Há algumas resistências disso, né? Há muitas resistências por parte dos gestores, mas eu vejo como uma iniciativa primordial para startar esse processo de engajamento das pessoas. E depois criar rotinas, né? Criar o hábito de planejar e de acompanhar, de checar, de avaliar os números e já criar uma nova ação, seja ela de ajuste, seja de correção, seja de melhoria. Então, eu falo de novo no PDCA como um símbolo de uma roda, né, que tem que continuar girando, né? E se eu não fizer esses movimentos, não vai girar. Quarto, as tecnologias, que nos ajudam, né, a dar velocidade, a dar também visibilidade ao planejamento, né? E aí são softwares, plataformas
E talvez o velho Excel ainda, mas acho que daí fica meio pobre, né? Porque não tem a dinâmica de um sistema. Não é um sistema, não tem um nível de integração, avisos automatizados, versão mobile. Então, acho que as tecnologias estão aí para serem também apoiarem na construção e no acompanhamento do planejamento estratégico. Tudo bem, pessoal, até aqui? Mas nenhuma pergunta? Vamos adiante, então. Etapas do planejamento estratégico. Então, a primeira é a modelagem do negócio, né, através de um Canvas. Segunda é a análise de cenários e riscos. Terceira, filosofia. Quarta, objetivos estratégicos, que eu posso trabalhar num BSC, num OKR, ou algo híbrido, ou inventar uma forma de lançamento de objetivos. Quinta, indicadores, né, KPIs e metas. 6, planos de ações, que também tem o mesmo significado de projeto e processo. Projeto com um fim determinado e processo que seria aquele conjunto de ações com recorrência, que se renovam e não tem fim. Uma outra etapa é a gestão do PE, né? Como eu vou fazer o processo de governança, e a revisão do PE, né? Quando eu vou revisar as metas, redefini-las, refazer o SWOT, que esse sim eu não faço todo dia, mas pode ser também, não precisa ser uma vez por ano. Então, o primeiro momento é a modelagem de negócio através do Canvas, onde vamos definir qual é a proposta de valor, atividades chaves, segmentos de clientes, né? Criando dentro daquele padrão Canvas de negócio. Acho super bom fazer isso antes do SWOT. Eu coloco isso no planejamento estratégico como algo super importante, como ponto de partida, para que eu não faça o SWOT no vazio. Quando eu já estou pensando em forças e fraquezas, eu já discuti, eu já exercitei quem é o meu cliente, quem são os meus parceiros chaves, que tipo de força e de fraqueza que eu estabeleço com eles. Então, eu vejo como fundamental trabalhar o Canvas, né? E aí responder a pergunta do quem somos através do Canvas, definindo o escopo do meu negócio. Essa coisa de que eu faço tudo é a mesma coisa que eu faço nada, né? E na medida que vai entrando demanda do cliente, eu já vou fazendo. Bom, mesmo que isso aí não está no meu campo. Ah, mas engessa. Eu diria que contém, né? Faz parte da escolha. A gente tem que fazer escolhas. E toda escolha demanda ganhos e perdas, né? Daí, depois disso, o mapa da empatia. Posso ter mais de uma persona, definindo lá quais são as dores de cada persona, o que ela escuta, o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz. Também seguindo a metodologia para isso. Depois, as análises de cenários, que eu já falei bastante do SWOT, ambiente interno e ambiente externo, olhando para dentro e olhando para fora. Eu acho que o SWOT não precisa ser anual. Chegou no final do ano, se aproxima, eu vou fazer o SWOT. Não, ele pode se dar na própria reunião de diretoria, né? Reunião dos sócios. Porque se ali, dependendo, é óbvio, do tamanho da empresa ou da instituição, se ali surge uma oportunidade, por que já não tratá-la, né? Por que já não definir uma data de fazer um plano de ação para aproveitá-la já naquele momento? Não tem muito sentido, né? Eu esperar, não, daqui a 3 meses nós vamos fazer o SWOT e aí nós vamos levantar esse assunto. Não, isso não é agilidade. Para ser ágil não precisa ter método ágil, né? Acho que antes de mais nada, métodos ágeis são importantes e fundamentais, só que precedem, né? Precisa ter antes, precede esses métodos a pessoa. Nós, como pessoa, como gestores, precisamos também sermos ágeis. Daí depois entramos na filosofia, também aqui tudo ainda no campo da reflexão. Quem é muito prático tem uma certa dificuldade ainda com esse período. É muita conversa, mas são conversas importantes, né? São trocas. E na filosofia nós vamos definir então a missão, que seria por que existimos. Afinal de contas é importante pensar isso, porque a gente dedica grande parte das nossas vidas para o nosso trabalho, abrindo mão de outras convivências, convivência com pai, com mãe, com vó, com vô, com filho, com irmão, com esposa, com esposa. Então, acho que tem que ter um belo porquê para a gente abrir mão disso.
Visão de futuro, que é onde eu quero chegar, lá como sendo uma referência ou não, né? Eu acho que importante é satisfazer os desejos. Valores, também importantíssimos para balizarem as nossas relações. Os conflitos entre as pessoas, que são muitos, né? Fazem parte do dia a dia. Então, ter isso sempre relembrado, revisitado, introjetado é muito importante para que a gente ganhe tempo e chegue aos devidos acordos e aos entendimentos, né? Minimizemos os conflitos. Então, exemplos de valores, né? Coragem, comprometimento, criatividade, cooperação, inovação, conhecimento. Eu coloco o conhecimento como um valor hoje, né? Então, tudo isso é importante também ser sempre relembrado para os times, né? Desses nossos valores que vão pautar as nossas relações internas e externas no que diz respeito à relação com os clientes. Objetivos estratégicos, que, de novo, repito, onde desejo chegar. Diferente da meta, que é algo mais quantitativo, né? E o objetivo é algo mais abrangente, qualitativo, como, por exemplo, conquistar o mercado de planejamento estratégico, né? Isso é um objetivo. Já uma meta, um QR, pode ser conquistar 30% do mercado nacional. Então, esses objetivos também muito claros, né? Hoje, muitas empresas realizam projetos, mas desvinculados ao objetivo. Eu entendo, na minha leitura, que todo projeto, toda ação, todo processo precisa estar vinculado a um objetivo, senão não precisa ser feito. O objetivo estratégico da organização. Por isso é importante também que esse objetivo estratégico chegue na operação. Seja uma operação pequena ou uma operação grande, né? Indicadores e metas, que vão servir de sinalizadores, né, se eu realmente estou atingindo o objetivo. Então, se eu disse que eu quero crescer 30% no mercado da América Latina, eu passo também a criar indicadores que vão dizer respeito ao número de fechamentos, né, número de cancelamentos, saldo e vários outros indicadores que estarão relacionados ao objetivo. E esses indicadores também é bom salientar, né? Aquela técnicazinha do SMART, que eles devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, né? Planos de ações, que são os projetos, determinar o que será feito, quando será feito, por quem será feito e quanto vai custar, né? Que é o 5W2H ou algo parecido. Então, exemplos, lançamento de um produto, contratação de uma mentoria, aí é uma questão também disciplinar, né? Nós temos muita dificuldade de registrar, a gente já quer sair fazendo, né? Isso é do ser humano, né? Nós somos seres de ação e de reação. Então, não é fácil criar o hábito de registrar. Ainda mais que hoje em dia a gente lê pouco e escreve menos. Então, eu acho que precisa haver uma combinação muito forte de que tudo tem que registrar. Claro que, mas eu vou demorar 1 hora, não é isso que eu estou falando, né? É registrar minimamente. Até porque quando a gente está registrando, a gente está pensando, refletindo, e pode ser que a gente não vai fazer, não vai até o fim daquela ação. Então, eu acho super importante também essa questão do registro, para também construir uma memória do negócio. Diante do volume de informações que a gente tem, hoje está tudo muito fragmentado. Tem uma parte lá nos e-mails, outra parte no Excel, outra no PowerPoint e agora, mais do que nunca, no WhatsApp. E isso aí se perde. E aí eu não tenho a história da minha organização. O que aconteceu há 6 anos atrás? Difícil achar isso. E quando a gente cria uma metodologia, um hábito desse registro e desse acompanhamento, fica tudo muito mais fácil. Também como plano de ação, o processo, né? A diferença é que o projeto tem um fim determinado e o processo se renova em ciclos, né? Então,
realizar uma pesquisa de satisfação, acompanhar as vendas, controlar a execução de tarefas, desenvolvimento de um software, por exemplo, dos sprints, né? Isso a gente pode chamar de processo, mas dentro dele, de um grande projeto, mas dentro dele tem os processos. E aí a gente entra, depois disso, de fechar esse ciclo, que não termina, porque volta, é a gestão propriamente dita do PE, que se dá através das reuniões, né? Então, avaliar em termos de indicadores macros e objetivos macros na reunião dos sócios, uma vez por mês, dos investidores, né? Também nas reuniões de times, daí eu acho que uma reunião semanal, tem alguns casos que fazem reuniões diárias, e a reunião também do gestor, do CEO, quem sabe, com o time, onde ele vai apresentar também os resultados, dando transparência e ouvido para aqueles, escuta, né? Para aqueles que colaboram e trabalham no dia a dia do negócio. Então, as reuniões eu coloco como ponto central aqui para que o planejamento funcione e realmente se crie a cultura do planejamento. E ele fecha o modelo de gestão, né? Quando eu estou falando de um modelo de gestão, eu estou falando em periodicidade de reunião de diretoria, em reunião de time, em reunião com os colaboradores, em boas práticas de gestão, dentre elas, política de participação nos resultados. Né? 5S, digital, ajuda não assim, só a uma instituição beneficente, mas a várias e principalmente ao mercado, né? Com melhorias para a sociedade. E tem ainda a revisão do PE, né, do planejamento, quando isso se dá. Isso depende, varia de empresa para empresa, né? Pode ser anual, em 2 anos, a cada semestre, e tem alguns que fazem quando são objetivos menores a cada trimestre. Então, tudo isso eu coloco dentro de um guarda-chuva chamado gestão estratégica. Pessoal, como ninguém perguntou, eu embalei aqui e acho que a minha proposta de entrega para vocês hoje seria essa.